O Unesp decide pelo desligamento de 27 estudantes que não tiveram confirmadas as autodeclarações de pretos e pardos pela Comissão Central de Averiguação da Universidade. E você vai ver também. Começam neste domingo as provas da segunda fase do vestibular 2019 da Unesp e os estudantes buscam atividades para aliviar a tensão que antecede essa reta final. A professora Sandra Calé, do Departamento de Psicologia da Unesp, comenta a necessidade de estar atento à saúde mental dos jovens nesse período de cobranças. A edição desta sexta-feira começa agora. Boa noite! A gente abre esta edição com um posicionamento oficial da Unesp. 27 estudantes que não tiveram confirmadas as autodeclarações de pretos e pardos pela Comissão Central de Averiguação foram desligados da universidade. A lista foi divulgada hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Nós conversamos com o professor Juarez Xavier, que é o presidente da comissão, e explica para a gente quais foram os procedimentos. Montamos a comissão provisória. Essa comissão ela trabalhou durante o primeiro semestre de 2017, verificando se de fato havia inconsistência, e o resultado final é que nós observamos que haviam vários indícios de possibilidade de invalidação das autodeclarações. Em 2017, para o primeiro para o segundo semestre, a comissão ela se tornou permanente e produziu o que nós chamamos das instruções normativas. Eram os mecanismos de instituição dos processos de averiguação. Esses processos foram baseados nas ações do Supremo Tribunal Federal, baseados nas recomendações do Ministério Público Federal, baseados nas experiências das outras universidades e das notas soltadas pelo governo federal, que também adotou tais medidas nos processos de concurso para serviço público. E começamos a fazer as averiguações a partir de 2018. A averiguação se baseava fundamentalmente na questão do fenótipo, aspectos externos, cor da pele, textura de cabelo e aspectos fisionômicos. Fizemos as observações locais, depois essas observações locais foram para a comissão permanente e a comissão permanente emitiu um parecer. Então, esses 27 casos, são 27 casos que passaram por todo o processo de redundância. São casos que nós não temos mais dúvida e encaminhamos para o desligamento. Mas outros casos estão sendo avaliados pela comissão e provavelmente nós teremos ao longo do primeiro e segundo semestre do ano que vem novos desligamentos, caso as autodeclarações sejam consideradas inadequadas em relação à política de reserva de vagas da universidade. Em 2012, houve a votação da constitucionalidade das cotas e durante os arrazoados dos ministros, eles vão apresentando uma série de mecanismos, ideias e sugestões. Eles decidiram naquele grupo, a maior parte dos ministros, decidiu que era importante observar a questão da aparência física, daquilo que se chama de racismo de marca no Brasil, diferente de racismo de origem nos Estados Unidos. Então, nós não estávamos preocupados em ver a ascendência da pessoa, pai, avô, bisavô, mas a pessoa. Então, a pele mais escura, perto da tonalidade de negro, o cabelo com as suas características de cabelo típicos da população negra e aspectos fisionômicos, boca, nariz, que são os aspectos antropologicamente aceitos para situações como essa. Então, todas essas medidas foram baseadas nessas recomendações do Supremo. E acho importante informar isso. A questão da fenotipia está voltada para a aparência física da pessoa. Nos casos em que nós tivemos dúvidas, sempre prevaleceu a autodeclaração. Nos casos mais fronteiriços. Esses 27 casos, por exemplo, são de alunos que não têm nenhuma dúvida de que os alunos não teriam direito a essa política pública, baseado nesses critérios. Então, de modo geral, se baseiam nas resoluções do Supremo, na orientação do Ministério Público e nas experiências acumuladas pelas universidades públicas federais que fizeram essas verificações nos últimos anos, 2, 3 anos.
Houve uma entrevista, depois da entrevista feita ao parecer da comissão, o aluno é informado, ele tem um período para poder fazer o recurso foi encaminhado para a comissão permanente, a comissão permanente se debruçou sobre esses recursos, alguns dos recursos foram aceitos, outros recursos foram arquivados porque o aluno se desligou da universidade e onde houve dúvida, a comissão definiu uma figura chamada diligência. Esses alunos serão chamados novamente por uma outra comissão para que a gente possa observar os aspectos da possibilidade de direito ou não à política de reserva de vagas. Então é todo um processo cuidadoso de repetição permanente para a gente poder ter certeza do que nós estamos fazendo. Nós estamos chamando de um processo de redundância bastante extremado, a verificação local, a verificação a partir dos documentos anexados ao recurso. Quando há dúvida, há diligência. Só depois de esgotado todos esses processos é que esses alunos são encaminhados para a reitoria para o desligamento. Então, é todo um processo baseado naquilo que para nós é um princípio fundamental, 2 princípios importantes. Não violar direitos e dar todos os direitos para que os alunos possam se defender. A opção da reitoria foi não abrir processo civil. Então, o nosso processo é administrativo. Ele se esgota na universidade. A universidade não vai abrir processo fora da instância administrativa. Outros setores da sociedade podem ter esse comportamento, outras instituições fizeram isso. Mas o nosso caso, o foco central é o processo administrativo, porque nós achamos que já é punição suficiente para o aluno que, por algum motivo, tenha tido a sua autodeclaração inválida. E para nós uma questão central, fundamental, como universidade pública, a responsabilidade que nós temos é de caráter mais pedagógico. Nós queremos que o aluno compreenda que essas ações todas que nós estamos fazendo é para efetivar uma política pública que foi adotada no Brasil em 2012, adotada no Estado de São Paulo em 2013 e adotada na nossa universidade em 2013. Nós queremos que prevaleça o aspecto didático-pedagógico, né, para ter acesso à política pública, é necessário ter um comportamento ético adequado à política pública apresentada como sendo uma conquista importante da sociedade brasileira. Esse é o primeiro bloco de processos considerados necessários e adequados para o desligamento. Mas há outros processos em curso, nós estamos trabalhando nesses outros processos, nós vamos dar continuidade à verificação. A partir de 2019 nós vamos mudar o mecanismo do processo de verificação, mantendo os 2 princípios de não violar direitos e dar todo o direito ao contraditório para o aluno, mas vamos mudar o sistema. A ideia é dar continuidade. A responsabilidade nossa é ter uma política pública, nós somos responsáveis pela efetivação da política pública. E essa vai ser uma medida desenvolvida na universidade. O próprio manual do aluno indica isso. Todo aluno autodeclarado poderá ser chamado para passar por essa comissão. Então essa é uma política que a universidade vai adotar. Enquanto vigir a política, vai vigir essa política de verificação. E o vestibular 2019 da Unesp segue com o calendário. Domingo e segunda-feira, candidatos de todo o país terão pela frente as provas da segunda fase. Para aliviar a tensão dos alunos nesta época do ano, uma professora de redação em Lençóis Paulista decidiu inovar. Com a ajuda de um educador físico, ela promove atividades diferentes que ajudam a relaxar e a melhorar a concentração dos estudantes. Hoje, a sala de aula nem vai ser usada. Ela é apenas o ponto de encontro para estes vestibulandos. Depois de um rápido bate-papo com os professores, hora de tirar os calçados. É assim, com os pés no chão, que os alunos vão aprender uma atividade tão importante quanto os conteúdos teóricos que recebem nas aulas. Controlar o estresse, comum nesta fase pré-vestibular. A dança circular é a primeira ação. Em duplas, realizam movimentos que permitem a interação com o outro. Enquanto o contato com o colega promove bem-estar, o toque dos pés na grama ajuda a descarregar as energias. A animação toma conta da turma. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Energias renovadas, hora de mudar o exercício. No dia a dia, muitas coisas ajudam a causar o estresse nas pessoas. Para os jovens, as provas e os vestibulares de fim de ano. Para os motoristas, muitas vezes o trânsito é uma causa de estresse. É por isso que é cada vez mais importante desenvolver técnicas de relaxamento e de respiração. São exercícios que ajudam a oxigenar muito melhor o corpo e que ajudam a diminuir principalmente
o nervosismo. De pernas cruzadas e olhos fechados, os estudantes aprendem a controlar a respiração. Afinal, conectar corpo e mente também é fundamental para enfrentar as fases de tensão. E para quem vai fazer o vestibular, como a segunda fase da Unesp neste fim de semana, traz equilíbrio e melhora a atenção. Ajuda a acalmar, porque o seu corpo espera que você responda de um jeito e você responde de outro. Quando o seu corpo espera que você respire rápido, você mostra para ele que você está respirando devagar. Então isso te ajuda a acalmar e você mostra para o seu organismo que você tem controle sobre si. E isso ajuda a dar maior entendimento do que está acontecendo ali no momento e você consegue se concentrar melhor na hora da prova, manter o foco, a calma. E isso te ajuda no melhor desempenho. Principalmente a respiração eu uso toda vez que eu vou dormir, principalmente em dia de prova, mas mesmo quando eu tô nervosa em qualquer outro momento da vida. Porque, eu acho muito importante o sono na hora da prova, sabe? É essencial para o seu cérebro funcionar bem e tal, e acho que é essencial. E aí eu uso para conseguir dormir, porque eu fico muito nervosa um dia antes já, e aí eu consigo dormir tranquila e aproveitar 100% da prova. A iniciativa de desenvolver a atividade com os alunos nas semanas que antecedem as provas partiu desta professora de redação e começou no ano passado. Eu trabalho na área de educação há quase 20 anos e eu tenho percebido que cada vez os alunos estão mais ansiosos, têm menos equilíbrio emocional e sofrem mais ao se prepararem e nas vésperas das provas, né? E por acompanhar de perto, né, toda essa instabilidade deles, eu percebi que não adiantava focar apenas nos conhecimentos teóricos formais. Então eles precisam de um outro respaldo para conseguir bons desempenhos aí nas provas. E foi então que surgiu a ideia, conversando com um educador físico, né, de trabalhar as técnicas de respiração e relaxamento, né, e ficou nítido, né, o quanto isso contribuiu para eles terem mais tranquilidade ao realizarem as provas. A ideia foi prontamente aceita pelo César. Responsável por elaborar os exercícios, o educador físico só vê benefícios com a prática. Se você não controlar o corpo, seu desempenho físico, seu desempenho cognitivo, mental, também não vai ser o adequado. Então você aplicando essas técnicas, você vai oxigenar melhor o seu corpo, vai diminuir os níveis de ansiedade, de estresse, vai regular a frequência cardíaca, vai regular a acidez do seu corpo, né? E aí você vai ter as melhores e os benefícios da atividade. Candidato a uma vaga no curso de Economia, Arthur diz que os momentos proporcionados pela dinâmica são um verdadeiro oásis na correria da vida moderna. A gente se conecta com essas coisas naturais, assim, né? Tipo o ser humano em si, a natureza diretamente. E é gostoso, parece que é uma sensação totalmente diferente quando a gente está no dia a dia, nesse cotidiano, na cidade, com nossas obrigações. E aí quando a gente para ter esses sentimentos diferentes que faz tempo que a gente não sente, é totalmente diferente de tudo que a gente está nessa nossa realidade. Já esta aluna participou pela primeira vez da prática e acredita que com as técnicas que aprendeu, estará mais bem preparada para o vestibular. Eu gostei bastante de sentir a energia do pessoal, o exercício de respiração é muito bom. Acho que eu vou conseguir ficar mais calma e me preparar para as questões, principalmente para as questões que tem bastante leitura, que exigem muita interpretação. Acho que eu vou conseguir me relaxar e ficar bem calma para conseguir fazer a prova. Uma manhã diferente e que certamente deixará esses jovens prontos para qualquer prova que virá pela frente. O repórter Júlio Penariol também foi ao campus da Unesp aqui em Bauru para conversar com a professora Sandra Calé, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências. No bate-papo, ela nos ajuda a entender por que a garantia da saúde mental dos jovens vestibulandos deve ser prioridade no momento de tantas transformações e desafios. A professora Sandra é autora de estudos que investigam os sintomas do estresse nos jovens. Um dos mais recentes foi publicado neste ano pela Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. Ele mostra que o vestibular é sim um estressor que pode causar sérios prejuízos para a qualidade de vida dos jovens. Professora, obrigado por falar sobre esse tema tão importante com a gente. Eu que agradeço. Professora, um dos dados mais relevantes que você apresenta nesse último estudo é que 65% ou quase 65% dos estudantes que participaram desse levantamento, eles tinham sinais de estresse.
Esse índice, ele de alguma forma surpreendeu ou ele só vem, na verdade, corroborar alguns outros estudos anteriores? Ele não surpreende não, porque há muitos anos eu venho estudando estresse e tenho trabalhos bem anteriores mostrando a condição desse estressor que é o vestibular nosso. Então os nossos alunos realmente têm muito estresse porque é a única forma de entrar na universidade, a não ser que ele vá para a universidade particular. Então uma universidade pública gratuita, ele precisa de muito empenho. Então isso é muito exigido dele, por isso que há uma condição de estresse muito grande. Existem, professor, alguns fatores de cunho biológico ou até psicológico que tornam os adolescentes, ou que a gente chama de o jovem adulto, um grupo mais suscetível a esses sintomas, ao quadro de estresse? A gente percebe que pessoas mais velhas vão tendo mais resiliência, vão tendo mais condição de tolerar essas situações que provocam estresse. Mas isso é uma condição biológica do ser humano. Numa situação de dificuldades, há uma reação do corpo, porque nós somos humanos. Então, mas o adulto jovem, especialmente, tem mais condição de estresse, né, de ter sintomas de estresse do que pessoas de mais idade. Como que costuma ser, professora, a evolução desse quadro? Pode resultar em sintomas físicos, pode de repente causar problemas, encadear para problemas de repente mais sérios, como um quadro grave de ansiedade, até mesmo depressão? Sim, inicialmente a gente chama de fase de alerta, aquela fase onde a pessoa percebe, né, na qual a pessoa percebe o estressor, o que a está incomodando, e ela se movimenta para resolver essa condição. Então, vamos dizer, se ela está estudando pouco, está com medo do vestibular, está estressada por causa do vestibular, ela vai estudar mais. Então, a fase de alerta é uma fase saudável, onde a pessoa busca uma saída para resolver o problema. Depois nós temos a outra fase, que aí é a fase de resistência. Então, o estressor está ali e a pessoa não consegue resolver a situação. Então ele fica quase que crônico. Depois nós temos uma fase de quase exaustão. Então a pessoa leva a vida dela, vamos dizer, a parte de trabalho, a parte de estudo, ela consegue levar, mas ela tem muitos prejuízos daí sociais, porque ela está já sob uma condição de estresse grave, até chegar na fase de exaustão, que é a fase em que pode ocorrer doenças. Não porque o estresse seja uma doença, mas porque ele facilita as doenças que nós podemos ter. Então, pessoas alérgicas, por exemplo, na condição de estresse, elas têm crises alérgicas, e aí por diante. E a depressão pode ser mesmo um passo ou ela está um pouco distante? A depressão é um outro quadro, mas uma pessoa que está num quadro, numa fase de estresse, de exaustão, e permanece, ela pode também desenvolver um quadro depressivo. São quadros diferentes, mas podem ocorrer ao mesmo tempo. Aí é bem mais difícil. E de que maneira, professora, os pais, os professores que convivem com esses jovens, no que indícios que eles devem ficar atentos, que esses jovens demonstram que eles realmente estão passando com algum problema e precisam de uma ajuda? Olha, em sala de aula, eu acho que antes dos indícios, o professor não pode criar uma situação de pânico. Tipo, professor de cursinho brinca muito, especialmente curso pré-vestibular, né? Enquanto vocês estão aí descansando, tem um japonês estudando, aí vocês vão se ferrar, vocês não vão entrar. Isso, a maioria das vezes, é uma forma de motivar. Mas acaba levando a uma responsabilidade, a um medo muito grande, eu não vou conseguir. E aí em casa também os pais, olha, mas você vai sair hoje, quer dizer, ele estudou a semana inteira 3 períodos, aí no sábado à noite ele quer dar uma voltinha. Aí os pais, mas você vai dar uma voltinha e não vai estudar? Então não, ele tem que ter horários para lazer, ele tem que descansar. Porque senão também o ensino, a aprendizagem não é feita de forma adequada. Ela não se solidifica, então ele tem que descansar. Então se as pessoas não ficarem cobrando demais e toda hora, e aí, foi fazer aquelas provas que eles fazem para ver quanto você tirou, precisa comparar com os outros, vamos ver. Então às vezes os pais colocam uma expectativa exacerbada em cima do adolescente. Ele é muito, muito novo ainda. E especialmente hoje eles são mais imaturos do que antigamente. Antigamente, aos 18 anos, as pessoas já casavam, já tinham trabalho, não tinham mais o apoio da família, já tinham achado um caminho. Hoje não. Hoje, aos 18 anos, eles são muito imaturos, então é muito difícil, né, chegar nessa condição de pressão realmente. Então, se puder tirar a pressão, é melhor.
e mostrar, não, você é competente, você é capaz, você vai conseguir. Hoje, professor, existe uma preocupação, inclusive dentro da universidade, a própria Unesp, em relação à saúde mental dos estudantes, né? Você acredita que o que esses jovens trazem depois para a universidade tem um pouco a ver com tudo que eles passam nessa fase pré-vestibular, essa questão de estresse, de ansiedade? Isso eles trazem realmente para a vida acadêmica depois? Eu acredito que para alguns o peso do vestibular tenha um reflexo depois na graduação. Pode até ter, né? Mas de maneira geral eu acho que quando eles entram, a satisfação é tão grande por ter conseguido um objetivo que isso acaba minimizando, né? E o tempo também faz esquecer e apagar um pouco aquele sofrimento. Agora, a universidade, ela precisa exigir dos alunos estudos. Né? O aluno não pode passar na universidade com uma vida tranquila, sem estudar, sem se preocupar. Há alguns alunos que são bastante preocupados. Então, é uma condição também particular deles. Às vezes também, eles têm muitas, como todos nós, têm problemas familiares. Então, na verdade, não é a universidade que vai contribuir para ele ficar pior, do ponto de vista de sanidade. Mas a universidade tem o papel dela, que é passar o conhecimento. E para ele se formar, ele tem que aprender e tem que se esforçar. Então, é essa a questão. Às vezes, há certos períodos que pode ser um pouco pesado realmente, mas ele tem que aprender a administrar. Isso faz parte do crescimento. Você acha que então a universidade tem esse papel, né, de cobrar, mas também pode de alguma maneira amenizar, propor atividades para que em alguns momentos esses jovens, esses estudantes universitários, eles saiam um pouco dessa carga pesada de trabalhos, apresentações, seminários, de provas? A universidade pode conciliar essas duas coisas? Sim, hoje nós temos já comissões que estudam, porque nós não temos só algumas dificuldades, nós também temos suicídio. Então hoje a universidade tem uma preocupação nesse sentido de que nós docentes fiquemos atentos a como aquelas pessoas estão em sala de aula. Então um docente sensível, ele percebe que aquele aluno não fala uma palavra, não se comunica com ninguém. Esse aluno pode ser um aluno que esteja passando por uma dificuldade. Agora, muitas vezes quando o docente se aproxima dele e pergunta se ele precisa de alguma coisa, eles geralmente não aceitam. Talvez porque se incomodem um pouco com o nosso papel de autoridade, né? Ou porque as coisas estão tão difíceis que eles não conseguem nem falar. Mas nós temos tido essa preocupação, a universidade está cada vez mais se preocupando com isso e fazendo projetos e tentando ver como a gente vai resolver esse problema. Tá certo, professora, mais uma vez agradeço a sua participação com a gente hoje aqui no Unesp Notícias. Muito obrigada, sou eu que agradeço. Muito importante mesmo ficar atento a todas essas orientações. E para quem vai fazer a segunda fase da Unesp, vale lembrar as recomendações básicas para não ter surpresa na hora da prova. No domingo, os candidatos vão responder 12 questões dissertativas de ciências humanas e 12 de ciências da natureza e matemática. Na segunda-feira, serão 12 questões dissertativas de linguagens e códigos e uma redação. As duas provas vão ter duração de 4 horas e meia. Nos 2 dias, os portões dos prédios serão fechados às 2 da tarde e os vestibulandos devem chegar com 1 hora de antecedência. É preciso levar um documento original com foto, caneta de tinta preta fabricada em material transparente e régua também transparente. O candidato pode levar ainda lápis preto, apontador e borracha para essas provas. O resultado final será divulgado em 1º de fevereiro. Outras informações podem ser obtidas no Disque Vunesp, que funciona amanhã das 8 da manhã às 8 da noite. Vamos saber então se o tempo vai colaborar com os vestibulandos no fim de semana. As informações são do IPMET do CPTEC. A formação de áreas de baixa pressão no interior do continente e o deslocamento de uma frente fria pelo oceano ao longo do fim de semana favorecem áreas de chuvas com trovoadas isoladas no estado de São Paulo, principalmente no decorrer da tarde. Em Bauru, a probabilidade de chuva é alta no sábado e no domingo. Neste momento, a umidade do ar está em 42%. Os ventos são de 4 km por hora. Hoje os termômetros ficaram entre 19 e 34 graus.
Para amanhã, temperaturas entre 21 e 33 graus. O Unesp Notícias fica por aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação também no nosso canal do YouTube. Uma boa prova aos vestibulandos, um bom fim de semana a todos. Tchau!